Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando no dia de hoje a lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Estamos estudando um ensino apologético nesse terceiro trimestre, que é comentado pelo pastor e teólogo, pastor Douglas Batista. E ele traz este profundo ensinamento bem atual, que diz a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Estamos nesta segunda lição, onde estaremos estudando a deturpação da doutrina do pecado. E a lição nossa, ela está dividida em três pontos. O primeiro deles é o ensino bíblico da natureza pecaminosa do homem, ou seja, a natureza pecaminosa do ser humano. No tópico 2, as teologias modernas. E no tópico 3, a normalização do pecado. No decorrer da lição, estaremos pontuando alguns detalhes, acenando algumas placas de pensamentos, de ensinamentos, porém não adentraremos nesses atalhos, nesses pontos, mas apenas citaremos algumas placas e mostraremos alguns detalhes dela e vamos para a conclusão da nossa lição. O que é o pecado? Pecado, na verdade, no original, tanto no hebraico quanto no grego, que a expressão para o hebraico é chatá, e do grego armatia. Ambos têm o mesmo significado, que é errar o alvo. Pecado, errar o alvo. No entanto, aqui na nossa lição, nós temos na figura de abertura, nós temos aqui um alvo onde ele é errado. A flecha está no lugar errado. Porém, isso mostra que quem atirou errou o alvo. No entanto, essa questão também é abordada aqui pelo nosso comentarista, que também tem também o sentido de acertar o alvo errado de forma proposital. Então, você quer acertar e erra, ou propositalmente a pessoa atira no lugar errado. Nós podemos fazer essa comparação usando o Código Penal brasileiro, que ele tem vários tipos de delito, que está assim definido, tipificado no Código Penal. Porém, eu quero fazer menção de dois: o crime doloso e o crime culposo. O crime culposo é quando a pessoa ela intenta fazer algo, sabendo que pode cometer um erro, mas ela assume essa responsabilidade. Mas o objetivo principal dela não é cometer o erro, mas ela assume o risco de ter o erro configurado. Já o dolo é proposital. A pessoa ela age de forma dolosa, querendo o resultado mal, querendo o resultado negativo. E há ainda a situação que a pessoa ela quer o resultado positivo, no entanto, ela alcança pela sua conduta o resultado negativo. Dentro desse ponto, nós podemos ver que errar o alvo proposital ou então não intencional. A pessoa erra de forma aleatória. Porém, essa é a questão do pecado. Agora, no número 2 aqui ainda do tópico primeiro, nós vamos ver a universalidade do pecado. Antes de entrar nessa questão da universalidade do pecado, é bom apontarmos o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que Paulo é um dos doutrinadores, escritores, inspirado por Deus no Novo Testamento, que trouxe ali um alinhamento acerca da doutrina do pecado. No capítulo 8, nós vamos encontrar do versículo de 1 a 4,
Diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paremos aqui. Primeiramente ele fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não vive, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no versículo 2, ele vai colocar o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui nós encontramos duas leis: a lei do Espírito e de vida e a lei do pecado e da morte. No versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, aqui já está falando de uma terceira lei, aqui está falando da lei de Deus. Impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Ou seja, Jesus, ele não nasceu na carne do pecado, mas na semelhança desta carne do pecado. Ele nasceu enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei de Deus, a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É bom nós frisarmos esse detalhe: a lei do pecado e da morte, a lei do Espírito e da vida e a lei de Deus. Às vezes as pessoas falam que a lei de Moisés é a lei do pecado e da morte. Não é. A lei do pecado e da morte está em Gênesis, no capítulo 2, no versículos 16 e 17. Ali nós vamos encontrar a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui está a lei do pecado. Quando o homem peca, então o pecado entra no mundo, e pelo pecado a morte. Ou seja, nós vemos aqui o homem, quando foi criado por Deus, ele foi criado perfeito. O homem não foi criado para morrer. No entanto, havia a possibilidade de morrer se ele comesse da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, como de fato aconteceu. Daí a morte entrou. Lá no jardim do Éden, o homem e a mulher, eles possuíam a vestimenta da glória de Deus. Eles, apesar de estarem nus, não se envergonhavam uns dos outros, um do outro, mas viviam de forma harmônica, unida, em amor, em comunhão, sem a promiscuidade do pensamento, de ver e enxergar e almejar coisas más, porque a mente do homem era pura, era santa, perfeita na presença de Deus, porque não havia o pecado. Aí, quando o homem peca, eles se viram nus, ou seja, perderam aquela glória que o Senhor os havia dado. O homem perdeu a glória de Deus. Romanos 3:23. Romanos 3:23 vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, pecou, está destituído. Só pode ser destituído de algo alguém que possui este algo. Se eu não possuo algo, jamais poderei ser destituído daquilo que eu não tenho, daquilo que eu não possuo. O homem então, ele possuía a glória de Deus e por conta do pecado ele foi destituído dela. Aí está a lei do pecado. E qual é a consequência? Romanos capítulo 6 e o versículo 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O que vimos aqui em Romanos, no capítulo 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Aí nós vamos para o versículo 3 do capítulo 8, que vai dizer que a lei, ela não tinha efeito, ela não tinha poder, como nós vamos ver também no capítulo 7, também da carta aos Romanos, que a lei não tinha poder para remir o homem, ela apenas evidenciou o pecado no homem, mas ela mesma não tinha poder para mudar, para resgatar o homem, porque Deus, quando ele deu a lei, lá no capítulo 18 e versículo 5 de Levíticos, ele fala que aquele que cumprir os princípios da lei, por ele viverá. Aquele que cumprir. E Jesus, que veio na semelhança da carne do pecado, mas não na carne do pecado. A semelhança não é o mesmo que igual. A pessoa pode ser semelhante, igual não. Ninguém é igual a ninguém. E o Senhor Jesus não foi feito, ele foi feito alma vivente, mas não, o homem foi feito alma vivente. Mas Jesus, ele veio, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, espírito vivificante. E agora, quando ele foi gerado no ventre de Maria, nós vamos ver lá em João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele veio na semelhança da carne do pecado, como diz aqui no texto lido e já citado por nós, no capítulo 8 de Romanos, onde ele vai dizer no versículo 4, versículo 3, olha só: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está a universalidade do pecado. O pecado, ele passou a todos os homens. Passou a todos os homens. E no ponto final, aqui desse tópico primeiro, nós vamos ver a corrupção total. Por quê? Porque toda a humanidade, ela foi contaminada pelo pecado. E Jesus, ele se manifestou justamente para desfazer as obras do diabo. Quando falamos isso, nós vamos para a primeira epístola de João, no capítulo 3 e no versículo 8. Na primeira de João 3 e 8, nós vamos encontrar a parte final, né? A parte final que vai dizer assim, lendo todo o versículo 8: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Isso aqui é uma realidade que não se prega mais, evitam se pregar acerca do pecado, que quem peca está debaixo da paternidade do diabo. Quem peca e vive no pecado está debaixo da paternidade do diabo e não de Deus. E na parte final, na segunda parte do versículo, vai dizer: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E agora em Hebreus capítulo 9 e no versículo 24, nós vamos encontrar o que está escrito da seguinte forma: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele adentra no verdadeiro tabernáculo, no próprio céu, porque lá no céu, às vezes eu quero falar devagar aqui, para que não haja má interpretação e falar, olha, o pastor Antônio falou heresia. Não. Onde surgiu o pecado? Na eternidade. Nós vamos aprender isso lá em Isaías, capítulo 14, e também Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ver a origem, onde surgiu o pecado. Surgiu na eternidade. A Bíblia não dá maiores detalhes, mas Jesus diz: eu vi a Satanás cair como um raio. Então, foi na eternidade. Nós vamos aprender no Apocalipse que de cada 3 anjos, ele levou um após si. Ou seja, 1/3 de todo o exército angelical seguiu a Satanás. Aí forma, então, os demônios. Pois bem, havia uma marca do pecado. E Jesus,
ele entra no verdadeiro tabernáculo. Que verdadeiro tabernáculo é esse? Aquele que Deus mostrou para Moisés no deserto. Ele diz para Moisés: olha, observa e faça um tabernáculo conforme o modelo que se te foi mostrado no monte. Então ele viu e construiu um tabernáculo segundo a visão. E agora aqui em Hebreus fala que o Senhor Jesus adentra no verdadeiro tabernáculo, no tabernáculo celestial, figura, né? Que não neste humano, aqui feito pelo sacerdócio levítico, mas ele adentra no próprio céu, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, para realizar uma eterna redenção. E aqui mesmo vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E quando falamos isso, nós vamos encontrar dois pontos teológicos, que agora vou indicar aqui a primeira placa, não vou seguir por ela, mas havia dois pontos concernente à conversão. Primeiramente, logo após a reforma, houve um grande avivamento em Genebra, onde para lá foi caminhado João Calvino. E o Calvino, ele vai para Genebra e ali há um grande avivamento no estudo da palavra, a tradução da palavra ali em Genebra. E Armínio, que também seguia a mesma linha, depois ele começa a combater com base em Romanos capítulo 8 e no versículo 29. Ele começa então a rejeitar essa doutrina que crescia, a doutrina calvinista. Com base em Romanos 8 e 29, ele então começa a trazer novas formas, mostrando a realidade do pecado e da conversão e também da salvação. E após a morte de Armínio, no ano 1609, aí reuniu-se 46 teólogos e faz aquele texto chamado texto da remonstrância. E eles ali coloca o acróstico Fectis, né? O acróstico Fectis, que tem o seu significado. É livre pela graça, liberdade para crer, a questão do livre-arbítrio, a expiação para todos, a eleição condicional e a depravação total e a segurança em Cristo, né? E no acróstico aqui, uma acróstico em inglês, Freed by Grace, Atonement for All, Conditional Election, Total Depravity, Security in Christ. Então, esta é a formação deste acróstico. E, após isso foi em 1610. Com a ascensão de Maurício de Nassau, na Holanda, então começa a grande perseguição aos arminianos. E agora ele convoca um concílio em novembro de 1618 e termina em janeiro de 1619, em Dort, na Holanda. E para combater os 5 pontos arminianos, eles então promovem os 5 pontos calvinistas, a tulip, que é no português a tulipa, né? Uma das flores bastante comum naquela região. E a tulip é total depravity, depravação total, unconditional election, eleição incondicional, limited atonement, expiação limitada, e perseverance of the saints, a perseverança dos santos. Esses são os 5 pontos calvinistas para combater a linha, os fakes do arminianismo. Porém, esses homens foram presos, alguns foram deportados, outros foram decapitados em praça pública. Olha, muitas coisas aconteceram. Porém, essa visão arminiana, essa visão, calvinista, ela não se sustém no texto sagrado. Por exemplo, total depravity, nós vamos lá para Ezequiel 18, 23, capítulo 18, versículo 23, vai falar também Atos 17, 30, vai falar da eleição incondicional, vai combater isso, a eleição incondicional, a Irresistível Grace, João 3 e 16, e também Lucas 8 e 12, vai falar da Perseverance of the Saints. Então, salvo para sempre. Isso não funciona. Ou seja, não importa o que eu faça, se eu sou escolhido por Deus, eu serei salvo. Lá na frente Jesus vai me salvar, ele vem com a graça irresistível. Não.
Isso não é verdadeiro. O homem tem o livre-arbítrio, a possibilidade de errar e a possibilidade de acertar e a possibilidade de corrigir o erro que cometeu, como foi o caso do filho pródigo. Então não se sustém a posição calvinista. Vamos adiante. E quem deu essa ênfase, né, essa corrente arminiana foi John Wesley, que ele trouxe o fundador do metodismo, e ele segue então essa linha arminiana, foi um dos maiores teólogos defendendo a bandeira arminiana. E nós, Assembleia de Deus, seguimos a linha Wesley-arminiana. Então nós seguimos esta linha. Pois bem, vamos para outro ponto, que ainda vai falar sobre a salvação. Nós temos aqui a questão da regeneração. Nós temos um pequeno trabalho sobre o discipulado, né, para atender os novos convertidos, e aqui nós falamos acerca da regeneração. A regeneração, ela acontece, a iniciativa é de Deus, porque o Senhor diz assim lá no capítulo 16 de João, 16:8 do Evangelho segundo João, que o Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai mostrar, ele vai convencer, a iniciativa é de Deus. Porém, o aceitar ou não é o livre-arbítrio do homem, que vai ou não aceitar a proposta do Salvador. Então, vamos adiante. No tópico 2, nós vamos ver as teologias modernas. Aqui não temos muito tempo para parar nesse assunto. Por quê? Nós vivemos hoje, nós sabemos que a nossa posição hoje, nós estamos no pós-modernismo. E o mundo foi até a década de 60. Da década de 60 para cá, o mundo é outro. Mudou tudo em questões da medicina, da ciência, tudo mudou. O mundo foi até os anos 60. Dos anos 60, que foi a fase da mudança, mudou tudo para cá. Mudou tudo da década de 60 para cá. E aqui nós vemos as teologias modernas, onde surge a teologia do pecado social. E tudo isso ele teve assim um nascedouro nos concílios da Igreja Romana. Por exemplo, no Concílio do Vaticano II, da década de 60, lá no começo da década de 60, salvo engano, em 1962, e ali, diante desses concílios, aí veio em 1968 em Medellín, na Colômbia, e também em 1979 em Puebla, no México, que trouxe esses ensinamentos, e com base nisso vem então a questão do pecado social fundamentado na filosofia marxista de Karl Marx. Então, dizendo que o pecado já não é mais uma questão moral, uma questão contra Deus, mas é uma questão do relacionamento entre o homem com o homem, o rico oprimindo o pobre, e o pobre trabalhando para implantar uma ditadura proletária, do proletariado, a briga, a divisão entre classes, entre nós contra eles, eles contra nós. É assim que se divide o mundo e o ensinamento marxista. E dentro desse ponto surgiu alguns teólogos como Gustavo Gutierrez, que ele é peruano, e também no Brasil Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele foi o mentor, né, aquele que embasou toda a teologia da libertação aqui no Brasil. Com base nesse pecado social, aí surge desse pecado social a teologia da libertação e segmentos dentro da Igreja Romana. Por exemplo, nós tivemos aqui, ainda hoje, as chamadas pastorais da terra, que está junto com a MST e essas coisas criminosas e terroristas que nós estamos vendo hoje. A verdade é essa: invasão de casa, invasão de terra, destruição do patrimônio público, tudo isso está ligado nesse movimento, nesta teologia nefasta e diabólica. Por outro lado, para fechar o tópico 2, nós vamos encontrar o liberalismo. É aqui que nós queremos reter um pouco. Aqui o nosso comentarista, ainda falando dessas doutrinas modernas, ele não citou, né? Mas nós temos aqui o neopentecostalismo, que vem cheio de doutrinas nefastas, a teologia da prosperidade, há tantas teologias, a teologia para todo gosto. E agora vem a banalização de todas as coisas. Mas quero gastar aqui mais um momento no liberalismo teológico. Aqui já estamos concluindo aqui o tópico 2.
E nesse liberalismo teológico ele começa no século XIX, ele começa lá no século XIX, e o pai do liberalismo teológico, que ele fundamentou-se no racionalismo trazido por Immanuel Kant, que defendia a questão da razão pura. E o pai da teologia liberal é Friedrich Schleiermacher. A pronúncia não está perfeita, mas dá para os irmãos compreenderem. Entendeu? Ele é o pai da teologia liberal. E ele começa lá no século XIX. E agora, eu vou colocar aqui mais uma haste, né? Mais uma placa. A base da teologia liberal. Onde começou esse liberalismo? Ele começa, irmãos, trazendo a contaminação do texto sagrado. Já citamos na lição passada. Combatendo o texto sagrado. Vamos ver que surge uma descoberta de manuscritos que eu fui consultar, inclusive, um teólogo liberal, para fazer, e ele faz assim a seguinte explicação. Quando ele foi questionado qual era a melhor versão bíblica. Ele diz o seguinte: olha, tem a baseada nos textos antigos e nos textos mais novos, mais recentes. A baseada no texto antigo seria a família, o texto lá do século III, do século IV, que foram os mentores, foi Westcott e Hort, que eles trouxeram, então, descobriram esses manuscritos em Alexandria. Foi descoberto praticamente em depósito de lixo, a verdade foi essa. E perguntou para ele: nem sempre o mais antigo pode ser considerado melhor, porque o texto antigo era copiado, porque se o material era bom, era copiado. Então pode ser duas coisas: vamos guardar porque é muito bom, ou vamos guardar e jogar em qualquer lugar porque não presta. Mas se o texto bom era copiado, por que esse preservou? Fica a interrogação. Porque na verdade foi descartado porque era ruim. O texto era ruim mesmo. E agora o Wilbur Norman Pickering, este que é um dos grandes trabalhadores na crítica textual, ele desmonta essa questão do texto crítico, que é o xodó, desculpe-me a expressão, mas é o xodó das academias teológicas hoje. Inclusive a Sociedade Bíblica Brasileira, todas as suas bíblias são baseadas no texto crítico. E aí coloca os melhores textos. Não são os piores. Quando o Wilbur Pickering, que já gotejou praticamente 24 ou 25 livros do Novo Testamento, praticamente quase todo o Novo Testamento, ele já fez o gotejamento nos manuscritos, quase 100 manuscritos, é a maior autoridade hoje que nós temos aqui na língua portuguesa, o Wilbur Pickering. Para quem não sabe, o Wilbur Pickering, ele é filho de missionários americanos. Ele criou o alfabeto para uma tribo indígena e montou uma equipe que traduziu o Novo Testamento para esta tribo indígena. Então estamos falando de alguém que conhece, não é aventureiro que joga ao vento. Agora, Westcott e Hort, esses homens, eles não tinham uma fé cristã genuína. Westcott, ele diz que não cria nos milagres retratados no Novo Testamento. Se ele não crê naquilo que está escrito na Bíblia, então, como que eu posso dizer que a sua versão, que a sua tradução é a melhor que existe? É impossível. Para quem é crente, é impossível. Para quem quer ir para o céu, é impossível crer. Então nós não cremos isso. E ainda mais, veio depois Allende, que foi apenas um reprodutor copiou as versões de Westcott e Hort. Na década de 50, Nestile então pega esse posicionamento de Allende e faz então a tradução do Novo Testamento por equivalência dinâmica, Então, e usa ali as variantes textuais e dá ali um novo upgrade na tradução de Allende.
E fica agora, já está na 28ª edição, Ernest Walland, que é a base das academias teológicas. Infelizmente, este é a raiz de todo ensinamento mau e liberal que nós estamos vendo, infelizmente, está contaminado na fonte. Pois bem, para concluir a nossa lição, nós vamos para o tópico 3, a normalização do pecado. Diante de tudo isso vem o quê? A normalização do pecado. Depois de tantas coisas erradas, só pode o quê? Normalizar aquilo que já está errado, aquilo que já está contaminado. E para ver essa questão, nós temos a questão da ética e a questão da moral. Ética é o valor intrínseco, aquilo que está dentro. E a moral é a prática, né? É o colocar em prática aquilo que os valores que nós preservamos em nosso interior. Ou seja, a ética é o valor e a moral é a prática. Com base nisso, nós podemos ler o que diz o salmista no Salmo 11 e no verso 3, que diz o seguinte: se forem destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? Se os fundamentos são abalados, se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Esta é a situação que estamos vivendo nesta hora. Os fundamentos foram abalados, o que pode fazer o justo? E aí nós só podemos encontrar outra coisa senão a normalização do pecado. A normalização do pecado. Porque hoje os princípios éticos já se corromperam, já foram e não existe mais como fazer, como mudar, como transformar. Por exemplo, quero aqui apenas colocar mais uma placa indicativa. O que é que nós estamos vendo hoje? Igrejas, pessoas que se dizem que palatinos da verdade, estão aí com um grupo de samba dentro da sua igreja, indo para o carnaval, outros fazendo festa junina, que é uma festa satânica, uma festa diabólica, e tantas outras práticas. Na escola dominical coloca as crianças pintando o coelhinho na cara, que é uma abominação ao evangelho e à sã doutrina. É isso que nós estamos vivendo nesta última hora por esses liberais, e outros sim, e não para aí. Agora, infelizmente, para tristeza e vergonha nossa, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, para tristeza e vergonha, em BH já tem aí o chamado bordel gospel. Daqui a pouco, irmão, está tudo misturado. Está tudo misturado, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não se mistura e não vai por esses desvios que nós estamos apontando aqui. Mas vamos para a linha da nossa ortodoxia, caminhando em Cristo Jesus, esperando em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por outro lado, dentro da normalização do pecado, nós estamos vendo aí a normalização, homossexualismo, transexualidade, adultério, fornicação, prostituição. No ano de 2015, foi apresentado o PL 3369 da esquerda, dos chamados progressistas, para um projeto que ia destruir a família judaico-cristã, o princípio judaico-cristão como nós conhecemos hoje. E o propósito dele, e essa pessoa, o relator, que é um prostituto na verdade, defendendo aí, acabando, né, com a pedofilia, a possibilidade de incesto, o reconhecimento dos vários tipos de amores, mulheres com vários homens, homens com várias mulheres, sem respeitar a consanguinidade no relacionamento. Isto é a chamada depravação e a banalização da questão do pecado. Além do que defender o aborto. O homem não tem autoridade diante de Deus para destruir uma vida ainda no ventre. Não tem. Então, essa história que nós estamos vendo aqui, essa dessacralização da vida humana, que as pessoas dizem, meu corpo, minhas regras. Isto é uma depravação,
é uma banalização da questão no que diz respeito ao pecado e uma afronta a Deus. Maior que a banalização ao pecado é a afronta ao Todo-Poderoso, àquele que criou os céus e a terra. Por isso, nós vamos fechando, concluindo aqui esta lição. Concluindo com o que diz o nosso comentarista. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.